Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço imensamente a presença de todos os participantes. Vamos iniciar agora o nosso webinar para falar sobre o controle e monitoramento de óleo lubrificante em engrenamentos. Okay? Esse webinar terá duração máxima de 40 minutos, sendo que no finalzinho aí da apresentação estaremos abrindo espaço aí para responder eventuais perguntas relacionadas ao sensor DIL. Inicialmente, estarei falando sobre a empresa, a Profitecnic MGS, a história da empresa, serviços na qual executamos no mercado nacional e produtos na qual também comercializamos, ok? Já deixo aqui, no início da nossa apresentação, meus dados para que vocês possam aí entrar em contato futuramente, ok? E fiquem à vontade para deixar perguntas no campo de perguntas aí que a gente vai responder no finalzinho da apresentação. Caso não dê para responder todas as perguntas, conforme o tempo que a gente estipulou aqui, que vai ser 40 minutos, né? Estaremos respondendo essas perguntas via e-mail, ok? Como eu comentei anteriormente, meu nome é Bernardo Lano, faço parte do departamento de produtos da Profitecnic MGS. E fica aí meus dados pessoais para contato direto. No início da apresentação, começaremos falando aí dos 3 pilares da Profitecnic, na qual envolve a fabricação, fornecimento e prestação de serviços relacionados a alinhamento de máquinas, monitoramento de produções de ativo e ensaios não destrutíveis, tá? Utilizando tecnologia da Profitecnic. Vou falar um pouquinho da história da empresa, tá? A nossa empresa iniciou suas atividades em 1995 com o nome de MGS Tecnologia, a qual era uma empresa aí que prestava serviços de manutenção preditiva eletromecânica. Em 2007, passamos aí então a ser representantes da Profitecnic no Brasil, representantes da linha CM, né? Equipamentos aí oriundos ligados na preditiva de monitoramento de condições de máquinas. Então, nossos coletores de vibração, offline e online, e sensores de proteção. Em 2016, houve uma fusão da Profitecnic Brasil com a MGS Tecnologia, nos tornando aí uma subsidiária da Profitecnic no Brasil. Passamos, então, também a fornecer equipamentos como alinhadores a laser e produtos MDT da Profitecnic. Em 2019, mais precisamente no segundo semestre de 2019, a Profitecnic foi adquirida pelo grupo Fluke, né? Então, hoje nós fazemos parte aí da Fluke no Brasil. A nossa empresa é dividida em 3 pilares, em três setores, tá? Serviços, produtos, CM-ALI e também produtos MDT. Falarei rapidamente de cada setor interno da Profitecnic. O setor de serviços envolve aí monitoramento de vibração, né, monitoramento de ativos, alinhamentos especiais, são eles alinhamentos de eixos e alinhamentos geométricos, né? Alinhamentos de rolos, utilizando nossa tecnologia Paraline, diagnósticos remotos de sistemas de vibração, offline e online, e ensaios elétricos também, de análise de circuitos de motores elétricos, também análise de qualidade de energia e assinatura elétrica. E detecção, utilizando atividades de ultrassom, né, a procura de vazamento de ar comprimido, de gases, inspeções elétricas e inspeções mecânicas por ultrassom.
Na parte de produtos, que é o setor na qual eu represento, temos aí a linha CM e ALI, né? A linha ALI envolve nossos alinhadores a laser de eixos, diversos modelos de alinhadores a laser de eixos, como também alinhadores especiais para alinhamentos geométricos. Também temos a nossa linha de produtos de monitoramento de vibração, seja offline ou online. Nessa imagem apresentamos o VIB Expert 2 e o VIB Guard, que é o nosso sistema online de vibração, e sensores de proteção também, que envolve a parte de CM. Temos nosso analisador de ultrassônico, o SonarCheck, fazer detecção de vazamentos, falhas elétricas e inspeções mecânicas, e diversos acessórios relacionados aos produtos Prooftechnic. E hoje falaremos aí do sensor GIL, que é uma tecnologia que não é da Prooftechnic, mas comercializada pela Prooftechnic no Brasil. Na parte NDT, temos aí os equipamentos Edge Current e o Flux, muito utilizado em linha de produção na linha siderúrgica e metalúrgica, né, por corrente parasita. Temos também equipamentos relacionados à análise de circuito de motores, utilizando a técnica MCA. Temos também equipamentos utilizando a análise de natureza elétrica e qualidade de energia, que é o nosso ESA, usando a técnica ESA, né, do Grupo Altest, e lubrificadores automáticos EasyLube. Esse quadro apresentamos aí alguns dos nossos clientes e parceiros que temos o prazer de compartilhar com vocês, ok? Bom, monitoramento de óleo lubrificante e engrenamento. Chegamos ao ponto-chave da nossa apresentação. Aqui falarei rapidamente da metodologia já adotada no mercado para esse tipo de atividade e, posteriormente, falarei um pouquinho, iniciarei falando sobre o GIL e como é que ele funciona e como vocês podem aplicar ele dentro do seu pátio fabril. Falando da metodologia de monitoramento de condições, sabemos que já é um método já bem consolidado, que é nada mais do que a análise de óleo lubrificante, que é a coleta e análise de óleo lubrificante. Esse método já é bem utilizado em praticamente todos os pátios fabris, né? E sabemos que a presença de detritos, não só a questão físico-química do óleo, mas a presença de detritos já apresenta aí uma condição inicial de um problema potencial no engrenamento, ou um desgaste ali que possa estar ocorrendo. Mas esse não é o único método na qual a gente deve considerar no monitoramento de condições de óleo e monitoramento de condições de um engrenamento, por exemplo. Diante a isso, né, mantendo essa ideia, né, o óleo lubrificante hoje, né, que a gente coleta e faz análise, utiliza algumas técnicas que nos auxilia aí para fazer um planejamento de manutenção e controle daquele engrenamento, né? Envolve aí, no caso, alguns ensaios, como a viscosidade, procurar aí como está a viscosidade do lubrificante, o Cal-Fischer para ver a presença de água naquele lubrificante, a acidez dele, a espectrometria para ver o nível de oxidação, o nível de fuligem que pode apresentar naquele lubrificante, a ferrografia analítica, né, já apresenta um desgaste apresentado ali naquele lubrificante, e a contagem de partícula, que aí é a mais usual nesse procedimento. Mas não se fica somente nesses tipos de ensaios. Tem outros ensaios, que a gente sabe disso, que são utilizados, mas esses são os mais comuns hoje realizados em campo. Falando um pouco do fluxo dessa atividade, né, mantendo essa condição de monitoramento, é coletada uma amostra desse lubrificante, que é enviado para o laboratório, né, quando chega no laboratório é feita algumas análises, como essas que eu mencionei, e posteriormente o laboratório apresenta aí um laudo daquele lubrificante, apresentando a condição que ele está trabalhando, né? E sabemos que esse ciclo, ele é longo, ele pode ser longo, pode durar semanas, até meses, dependendo aí da logística desse processo. Então, a ideia aqui é utilizar uma ferramenta nova que possa cercar também esse tempo, né, de coleta e amostra e análise, para que ajude aí o pátio fabril, o planejamento de manutenção, a exercer algumas atividades, algumas ações mais rápidas, evitando aí uma falha catastrófica. Então, sabemos então que esse procedimento é bem consolidado e bem utilizado, mas possui suas deficiências, né? O intervalo e tempo de coleta dessas amostras pode ser longos, né? O recebimento dos resultados podem ser tardios, que pode gerar aí uma falha
nesse período de recebimento, de envio de amostras, né, para o laboratório, e a frequência dessas amostras pode gerar uma grande lacuna aí, entre a condição da saúde daquele engrenamento. Ele pode vir aí a gerar uma ruptura. É importante salientar que o procedimento e a metodologia na qual iremos apresentar não substitui a necessidade de análise físico-química do óleo lubrificante. Vamos trazer um método novo, uma tecnologia nova, um sensor novo, que vai abraçar também a condição de análise de óleo lubrificante do seu pátio fabril. Bom, vamos falar aí do ponto-chave, que é o sensor de monitoramento de condições GIL, né? Como funciona o monitoramento de condições de óleo com GIL, né? O sensor é um sensor de detecção de detritos, ok? Ele possui um forte ímã na sua extremidade desse sensor, na qual ele é capaz de absorver, né, buscar ali os detritos finos e os detritos grossos que estão depositados no óleo lubrificante. Tá? Ele vai coletando essas informações e vai apresentando de forma bem clara os níveis de detritos finos e detritos grossos. Mas esse sensor não fica somente com essa funcionalidade, também tem uma função dielétrica na parte inferior desse sensor, que é capaz de apresentar a temperatura daquele óleo lubrificante ou então a presença de água que possa estar dentro daquele reservatório. Okay? Ao canto direito da tela, apresentando de forma bem clara e bem sucinta como é que ele é feito essa condição. Né? Ele coleta essas partículas e vão ser acumuladas aí na ponta do sensor. Tá? E na parte inferior aí, no cantinho direito, dá para ver perfeitamente, fica aí a presença, ele consegue monitorar a temperatura e nível de água existente dentro do lubrificante ou do reservatório. Ok? Pensando nesse ponto, como é que é feita a análise utilizando o sensor GIL? Aqui nós trouxemos um gráfico com duas condições. Na parte superior desse gráfico, apresentamos aí um sinal no tempo, né, a geogração por sinal no tempo, e na parte inferior desse gráfico, possuímos aí a condição de monitoramento utilizando o GIL, né, onde tem duas linhas, uma linha azul, que apresenta aí os detritos finos, e a linha marrom, que apresenta os detritos grossos, ok? Percebe-se que esse gráfico mostra por semanas, né, um monitoramento por semanas, onde da primeira à oitava semana há um pequeno acúmulo de detritos finos apresentados pelo sensor. Nesse mesmo período, na análise de vibração por sinal no tempo, não apresenta nenhuma variação do monitoramento de vibração. Veja que entre a nona semana à 10ª semana, há uma evolução grande de detritos finos apresentados no sensor GIL. E nesse mesmo período, a vibração também se mantém estável, sem apresentar nenhuma variação de desgaste daquele engrenamento, por exemplo. Somente a partir da 11ª para a 12ª, que o sinal no tempo, por análise de vibração, que começa a apresentar ali aquele desgaste do engrenamento. E nesse momento, o GIL continua coletando as suas partículas finas. E somente na 12ª semana, começam a apresentar aí partículas grossas, né? E o sinal no tempo começa a ficar mais preciso, né? E apresentando aí um desgaste prematuro ou crítico daquele engrenamento, por exemplo. Então, voltando aos pontos aí, o ponto 1, né? O nível de detritos já são apresentados, começa a aumentar a taxa superior do histórico, né? Então, o histórico está praticamente estável, começa a apresentar mais detritos, né? Ele captando esses detritos. No ponto 2, a amostra pode ser iniciado aí um plano secundário de envio de uma amostra de óleo lubrificante para análise, para entender como é que está a condição real daquele engrenamento. No terceiro ponto aí, o padrão de vibração já se eleva, como eu comentei, né, que é entre a 11ª e 11ª semana, né, e no quarto ponto, né, que é uma parte crítica do processo, já se deve aí, então, iniciar um plano de intervenção, um plano de manutenção mais preciso para evitar uma quebra ou uma parada de produção não desejada. Então, considerando essa situação, aqui esse pequeno gráfico acima mostra alguns pontos de coleta de lubrificantes sendo realizados de forma semestral. O que a gente tem que deixar bem claro aqui é o seguinte,
entre uma amostra e outra, o sensor view pode estar ali apresentando uma condição onde a gente pode evitar uma quebra desse engrenamento de forma por surpresa, vamos dizer assim. Então, com o sensor view, é possível apresentar uma condição antes mesmo da próxima amostra ser coletada e analisada, né? Então, a solução view fornece em tempo real, dado de forma contínua. Um alerta em tempo real pode ser disparado para que a amostra seja enviada para o laboratório, ou que outras medidas de manutenção sejam tomadas de formas emergenciais ou preventivas. Como que funciona o sensor? Tá? Aqui vamos apresentar rapidamente a condição desse sensor. Os alarmes e alertas poderão ser vistos de forma clara na interface desse sensor. Tá? As sinalizações são sinalizadas por LEDs, que eu vou falar um pouquinho mais no canto direito aí dessa imagem. Os alarmes e alertas também poderão ser imputados, tá? Enviados via cartão analógico ou digital, tanto por CLP ou por remotas, tá? Existente dentro do seu pátio fabril. A verificação e condição do óleo lubrificante ali é em tempo real. Isso que é importante, é em tempo real. A visualização e análise de informações dispensam qualquer tipo de treinamento operacional, sendo que tanto o operador da máquina, tanto o inspetor de campo, consegue ver de forma bem clara a condição do lubrificante ali apresentado pelo sensor view. Utiliza-se um plug magnético. A instalação é fácil e simples. Pode ser instalado diretamente aí no cárter, na caixa de óleo, ou então numa linha de fluxo de lubrificação. Essa aplicação pode potencializar bastante a preditiva das unidades, né, e planejamento de manutenção. No canto direito dessa imagem, apresentamos aí 3 condições, né? O sensor, onde ele está normal, em alerta e em alarme. Na parte superior, a primeira imagem, apresentamos no canto inferior esquerdo a presença de fios, tá? Esses LEDs no canto inferior esquerdo, onde os detritos finos vão ser apresentados, tá? Na parte superior direita desse sensor, dessa interface, apresenta aí os detritos grossos, né? A condição de detritos grossos. E na parte inferior direita, apresentamos aí a presença de água ou óleo, água ou temperatura existente naquele lubrificante que está sendo monitorado. Na condição inferior, na condição abaixo, na imagem abaixo, já apresenta uma diferença de condição daquele lubrificante. Veja que os detritos finos começam a ser captados, os LEDs mudam de cor, passam a ser amarelos. E na parte superior já começou a apresentar aí pequenos detritos grossos também sendo captados pelo sensor. E na terceira imagem abaixo, já apresenta uma condição em alerta, em alarme, né, onde tem bastante detritos finos e detritos grossos acumulados no sensor. Então, pode ser instalado em qualquer óleo lubrificante, tá, gente? Pode ser óleo lubrificante, óleo hidráulico, óleo sintético, isso não difere. Ele consegue trabalhar perfeitamente em qualquer tipo de lubrificante. Fornece um alerta antecipado de diferentes modos de falha. Como eu comentei, ele vai apresentar falhas aí apresentando detritos finos ou detritos grossos, temperatura e presença de água. É uma ferramenta de vibração para preditivo de vocês. Caso não tenha monitoramento de vibração somente para óleo lubrificante, já é mais uma ferramenta de preditiva que possa ser instalada. A medição é em tempo real. O sensor trabalha aí com 0 a 10 volts, 420 mA, ou com protocolo CAN, um protocolo digital, né? Ele possui duas interfaces, uma com display e outra sem display, ok? Isso aí vai depender conforme cada aplicação. Possibilita aí uma resposta rápida e imediata ao chão de fábrica, como eu comentei, tanto o operador de uma máquina quanto o inspetor de campo facilmente poderá enxergar e ter uma condição crítica ou de alarme daquele engrenamento, daquele óleo lubrificante. Auxilia a identificar quando a intervenção deve ser realizada e quando alguma ação deve ser executada, como uma amostra emergencial, uma parada emergencial para evitar uma quebra, né? Isso só pode ser montado em cárter ou na caixa de óleo, né?
ou no fluxo de lubrificação, como eu mencionei anteriormente. Aqui possuímos também outra imagem, tá? Nessa imagem temos aí outro exemplo, onde em cima, na parte superior também está uma medição no sinal no tempo, e na parte inferior desse gráfico temos duas linhas, uma linha branca e a linha vermelha. A linha branca apresentando detritos finos e a linha vermelha apresentando detritos grossos. Mas o interessante desse gráfico, ele apresenta uma condição crítica, onde em 77 minutos de monitoramento, houve aí uma evolução bem rápida nos detritos finos coletados. Veja que em 77 minutos há uma evolução de detritos coletados e a análise de vibração na parte superior não houve variação significativa. Somente no final desses 77 minutos que o sinal do tempo começou a apresentar um desgaste prematuro daquele engrenamento, né, que são as partículas finas começaram a ser acumuladas aí na ponta do sensor. No canto direito, tem aqui uma imagem do sensor que eu vou apresentar para vocês aqui um pequeno vídeo de um sensor instalado em linha de fluxo, né? Ele coletando essas partículas metálicas. Abaixo, apresentando aqui duas imagens, a imagem de dois engrenamentos, sendo que o da esquerda apresenta engrenamento com desgaste bem acentuado, né? Onde o sensor GIL apresenta aí a coleta de detritos grossos, desse engrenamento, e no canto direito, o sensor GIL apresenta aí um desgaste menos severo, vamos dizer assim, apresentando aí pequenos detritos finos acumulados na ponta deste sensor. Deixa eu mostrar para vocês agora o vídeo desse sensor funcionando, ok? Só um momento. Bom, aqui apresentamos um sensor instalado numa linha de lubrificação, um fluxo de lubrificação, onde o lubrificante está circulando por uma tubulação e ele está captando esses detritos finos de forma bem simples, bem rápida, sem desprender essas partículas, essas pequenas partículas no sensor. Veja que há uma força passando, um lubrificante passando com uma certa frequência. E esses detritos não soltam, tá? Eles não se perdem aí. E vão sendo fixados de forma aí, a ser apresentado pelo visor ou enviado aí para um CLP para apresentar no supervisório, por exemplo. Então, você pode pegar esse sinal, mandar para o supervisório e ele também apresentar diretamente no supervisório, sem nenhuma dificuldade, ok? Essa é uma aplicação simples, tá? Utilizando, a gente apresenta para vocês só a parte de partículas finas, e poderia também perfeitamente passar partículas grossas dele, coletar também e ficar aí fixado na parte superior desse sensor. Voltando à nossa apresentação, então, espero que tenha ficado claro a questão aí de como o sensor GIL funciona. E vamos aí já iniciar a responder algumas perguntas, né? Referente aí ao sensor GIL. Vou deixar aqui já o calendário dos próximos webinars, né? Que vão ocorrer. Hoje, dia 12, sim, falando sobre o controle de monitoramento de lubrificante. E dia 14, aí, nós vamos falar aí sobre a eficiência, né, o edge current, né, do processo de monitoramento, processos industriais aí na parte de siderurgia e metalurgia. E 19, aí, falaremos sobre balanceamento de campo, né, utilizando nosso coletor de dados de Expert 2. E no dia 22, falaremos da aplicação de alinhamento a laser de eixos aí, na manutenção preditiva. Vamos às perguntas. Deixa eu ver aqui que nós temos de perguntas aqui.
Só um momento. Bom, um dos participantes perguntou como instalar e configurar o sensor. Bom, é bem simples. O sensor utiliza uma calculadora, um software próprio dele, tá? Que você conecta ali um USB nesse sensor e consegue quantificar ali de forma percentual o nível de partículas finas, né, metálicas finas ou grossas que é aceitável ou não naquele lubrificante existente ali, tá? Então, automaticamente você seta, olha, X valor de detritos finos já gera um alerta, por exemplo. E conforme a apresentação desse quantitativo, você pode também determinar a parte dos detritos grossos o que é aceitável. Também serve da mesma forma o set aí para você apresentar a temperatura e a presença de água dentro do lubrificante, dentro daquele reservatório. É tudo pré-setado e você pode automaticamente, conforme o uso, ou então conforme a sua necessidade, mudar essas referências, tá? Ele fica fixado conforme você atribuiu, né, o set, né, aquela configuração, e automaticamente você pode ir lá, opa, quero mudar a condição de monitoramento agora, eu quero que os níveis apresentados aqui sejam diferentes, ou mais ou menos, isso vai depender com a sua necessidade ou seu entendimento do que é crítico e do que é alerta ali naquele lubrificante que está sendo monitorado, ou naquele engrenamento que está sendo monitorado, ok? Bom, vamos para uma outra pergunta. Qual o local mais adequado para instalar o sensor? Bom, o sensor pode ser instalado diretamente no cárter de uma caixa, de um redutor, por exemplo, ou numa linha de lubrificação. Tá? Não foge muito. Ambas as formas de aplicação não vão alterar a análise e a coleta de detritos. O que pedimos é sempre, bota na linha de fluxo, né? Antes de um filtro, obviamente, ou na parte inferior de um redutor, de uma caixa de óleo. Tá? Ele vai conseguir perfeitamente aí coletar essas partículas magnéticas e fazer também a condição de presença de água ou de temperatura daquele óleo lubrificante. Outra pergunta aqui é referente a qual a indicação de proteção do sensor. Bom, o sensor com gabinete, esse sensor que apresenta os LEDs, né, apresentando a condição de campo, varia com diferente do outro sensor que não tem aqueles LEDs, aquele gabinete com LED. Tá? Então, o sensor pode ser o IP66, IP68 e IP69, tá? E o sensor, o gabinete desse sensor é IP65, tá? Aquele que possui LED, ele é IP65, ok? Então, lembrando que o sensorzinho que fica atribuído dentro do óleo lubrificante pode ser IP66, IP68 e IP69. E o gabinete que possui, no caso aí, os LEDs, ele é IP65. Ele pode trabalhar, como não perguntaram, mas ele pode trabalhar em temperaturas aí de menos 40 a 150 graus Celsius, tá? O sensor, tá? E a temperatura do gabinete com visor é de menos 40 a 85 graus Celsius. O gabinete sem o visor com LED, né, ele trabalha com temperatura além disso, né, menos 40 a 125 graus Celsius. E a pressão do óleo ali, que ele pode trabalhar, pode ser até 10 bar. Vamos para uma outra pergunta aqui. O indicador de temperatura e presença de água indica o valor online? Sim, em tempo real, tá? A presença que ele vai apresentar de temperatura e a presença de água no óleo lubrificante vai ser em tempo real, ok? Outra pergunta aqui é o tamanho, né, desse gabinete onde apresenta os LEDs. É um gabinete de 105 por 105 por 66 milímetros, ele é pequeno, e tem aí o sensor tem de 24 a 40 milímetros o tamanho dele. A outra pergunta. Deixa
Deixa eu ver. Sensor. Se ele pode ser enviado com o supervisório? Sim, o sensor pode ser enviado perfeitamente aí, via cartão, cartão analógico ou digital, no CLPzinho, e pode ser apresentado aí perfeitamente no supervisório da planta, sem problema algum, tá? Caso o cara não queira trabalhar aí com a condição dele de monitoramento em campo. Qual que é o custo de instalação desse sensor? Cara, o sensor em si, você precisa simplesmente enroscar ele diretamente na linha de lubrificação. Ou então, no próprio bujão ali do cárter, você substitui o bujão do cárter e coloca o sensor diretamente. Você pode, a instalação é simples, o cabo pode ter 1,5 m de distância do sensor até a caixinha, né, o gabinete, vamos dizer assim. E se você utilizar a função, utilizar o sensor a 420 mA, não tem distância mínima aí de ligação entre o sensor e um cartão digital, por exemplo, um cartão analógico, por exemplo. Deixa eu ver outra pergunta. O local de instalação, já falei. Questão de instalação. Poderia enviar o e-mail apresentações, nas condições informais? Não. Sim, vou mandar para vocês mais informações técnicas de todos os presentes aqui, do sensor, tanto dados técnicos do sensor, que vocês possam estudar melhor também a aplicação do livro, sem problema algum, ok? O que mais? Qual o valor de investimento? Bom, isso aí eu vou apresentar de forma comercial, tá? Podem me mandar e-mail que eu apresento perfeitamente a condição de valor do sensor, com ou sem o gabinete, com LED ou sem LED, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma pergunta para responder. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual foi o intervalo de limpeza do sensor? Isso é uma pergunta interessante. Bom, o sensor, como ele é um sensor de detrito, no sentido que ele possui um ímã na ponta desse sensor, ele capta a presença dessas partículas, elas vão ficar acumuladas na ponta desse sensor. Mesmo que há uma queda de energia, sei lá, o sensor para se alimentar de forma elétrica, ele continua mantendo ali os detritos fixados na ponta do sensor. Então, conforme você vai fazendo, vou fazer vou filtrar aquele lubrificante existente naquela caixa, naquele redutor. Vai fazer o filtro, vai limpar aquele lubrificante, vai substituir aquele lubrificante, saque o sensor, faça a limpeza do sensor e atribui novamente dentro do reservatório ou na linha de fluxo. Automaticamente ele vai voltar, vai zerar as informações, os LEDs vão voltar à condição inicial e você passa aí novamente a monitorar, iniciar o monitoramento daquele lubrificante, ok? Poderia enviar o valor de dados técnicos, valor por unidade? Sim, perfeitamente. Posso enviar para vocês valores e condições técnicas, sem problema algum. De nada. Bom, ele, como eu comentei, ele é um sensor de detritos metálicos, tá, pessoal? Tem um rapaz que perguntou aqui se os materiais não são metálicos. Aí não tem como ele captar nada, né? Ele vai pegar somente a temperatura e presença de água, mas tem que ter materiais metálicos para ele conseguir apresentar aí uma desgaste de ligamento.
em rolamentos. Se for rolamentos aí que fica monitoramento desse sensor por rolamento, né? Se o rolamento estiver dentro de uma caixa de óleo, por exemplo, é possível sim ver o desgaste daquele rolamento. Mas em caixas em mancais com graxa não é possível, tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta, senhores? Bom, opa, chegou mais uma figura aí. Sim, o software e o sensor são inclusos, tá? O software não tem custo algum, tá? Ao adquirir o sensor, o software vem junto, tá? É bem fácil de utilizar, uma calculadora de set muito fácil de aplicar, sem problema algum. De nada. Mais alguma pergunta, senhores? Bom, acho que nós vamos finalizar. Ah, hoje chegou mais uma pergunta aqui. Martim, vou te mandar por e-mail, tá? Vou te responder por e-mail, tá? Vou consultar algumas informações, conforme você me perguntou, eu vou te responder por e-mail. Sobre a conectividade dessa forma, ok? É isso aí, pessoal. Eu agradeço imensamente a presença de todos os participantes. Espero que tenham gostado dessa nova tecnologia, dessa nova forma de monitoramento de condução de treinamento via óleo lubrificante e que vocês possam aí aumentar aí a confiabilidade dos seus ativos utilizando uma nova ferramenta, ok? Agradeço imensamente a presença de todos e estarei à disposição aí para responder qualquer eventual dúvida ou pergunta via e-mail, tá? E enviarei para o e-mail de vocês aí mais informações sobre o sensor, tá? E sobre aí a aplicação, dados técnicos e técnicos do sensor, para que vocês possam ir estudar futuras aplicações, ok? Muito obrigado e até o próximo webinar.